galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área no seu eGeocraft. No vídeo de hoje é mais um Geobaritando. Só que hoje é especial, é um Geobaritando multicombo. Por quê? Porque eu vou ter uma série de assuntos para trabalhar com você, para tirar várias dúvidas para você que quer mandar super bem em geografia. Tudo bem? Beleza? Quais são os assuntos? Bom, tá aqui, ó. Urbanização brasileira, população brasileira, as migrações, os movimentos migratórios que ocorrem aqui no nosso território e, além disso, fala um pouquinho sobre o mercado de trabalho no nosso país, indicadores sociais e muito mais. Quer mandar bem numa prova? Quer tirar onda em geografia? Vem com a gente, vamos começar os trabalhos a partir de agora no nosso Geobaritando. Bom, enquanto você aquece os motores, a gente começa aqui, ó, a ligar as turbinas. Eu peço que você aí, ó, te aconselhe a seguir as nossas redes sociais para você ter uma série de conteúdos aí gratuitos à disposição. Mapas mentais, conteúdos, resumos, dicas de como estudar, de conteúdos para você poder tirar muita onda em geografia, tirar todas as suas dúvidas. Qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer comentário, fique à disposição para compartilhar aqui com a gente, beleza? Aconselho também que você pegue um papel, uma caneta e vai anotando aí, tirando onda e principalmente mandando super bem nas respostas. Falou? Vamos nessa, sem mais delongas. Olha só, a urbanização brasileira começou pelo sul do Brasil, litoral brasileiro, norte do Brasil ou interior do país. Então vamos lá, quando eu penso em urbanização brasileira, o que vem à cabeça? Bom, primeiro eu tenho que pensar naquele crescimento populacional na área urbana quando comparado à população rural. Então, quando eu penso na urbanização brasileira, hoje em dia, eu reparo esse cenário. Uma ocupação diferenciada no território, onde você percebe o que é a área mais escura, com maior índice demográfico, com maior densidade demográfica. Beleza? Ok. Mas eu quero que você fale o seguinte: por onde começa a urbanização brasileira? Onde eu começo a ter ali o crescimento das primeiras cidades? No sul do país? No litoral brasileiro? No norte ou no interior? Letra B, no litoral brasileiro. Você precisa lembrar que o processo de urbanização, o surgimento das primeiras áreas urbanas, das primeiras cidades no Brasil, ele está vinculado, ele está relacionado a um processo de construção do nosso território que vai ter como motivação o período de colonização que nós passamos. Então eu vou ter criação de cidades, estruturas portuárias, entrepostos comerciais no litoral. E aí, por conta disso, eu acabo tendo uma ocupação maior dessas áreas litorâneas. As primeiras cidades brasileiras surgem a partir daí. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Mandou bem nessa? Vamos nessa. Próxima pergunta. A imagem abaixo representa uma letra A, ocupação irregular. Letra B, uma região metropolitana. Letra C, uma segregação socioespacial. Ou letra D, uma violência urbana. E aí, quando eu pego aqui, ó, para quem não sabe, isso aqui é um mapa do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Aí eu tenho a cidade do Rio de Janeiro e municípios vizinhos que estão conectados, que estão integrados a essa cidade. Agora a dica ajudou, hein? E aí, quando eu penso nessa região destacada do mapa, nessa ilustração aqui, eu estou falando de ocupação irregular, eu estou falando de região metropolitana, de segregação socioespacial ou violência urbana. E aí, o que você marcaria? Letra B. Essa área em destaque é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas, professor, eu não sei, eu não lembro o que é uma região metropolitana. Calma. Primeiro você vai pensar em metrópole, cidade de grande porte, com grandes equipamentos urbanos, com infraestruturas, comércio, serviços, aeroportos, bancos, lojas. Então, aquelas cidades de grande porte, que passam a comandar as cidades vizinhas, que passam a se integrar aos municípios vizinhos. Então, as metrópoles, ao se desenvolverem, ao se expandirem, elas acabam influenciando, tendo um controle sobre os municípios vizinhos, constituindo aí uma região metropolitana,
com medidas, com leis em comum, com uma forte circulação de bens e serviços dentro dessa região. Vou dar um exemplo. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem linhas de ônibus que circulam entre os municípios que fazem parte dessa região metropolitana. Eu tenho linhas também, como por exemplo a linha ferroviária, os trens que cortam a região metropolitana do Rio de Janeiro. Lembrando, quando eu tenho um crescimento horizontal, e não é o caso, mas eu não consigo diferenciar esses dois municípios, essas duas áreas urbanas, eu também posso falar que existe um processo de conurbação. Então, dentro dessa região metropolitana do Rio de Janeiro, algumas cidades apresentam áreas conurbadas. Eu não consigo diferenciar, em alguns casos, a saída de um município e a entrada em outro. Tudo bem? Igor, por que não ocupação irregular? Porque a ocupação irregular vai estar ligada àquele crescimento desordenado, sem um planejamento prévio, sem uma autorização prévia. Um processo que está ligado, por exemplo, ao valor do solo, a um crescimento de uma área, de um adensamento populacional. Isso não é representado na imagem. Segregação socioespacial. Segregação socioespacial está ligada ao quê? A classes sociais diferentes que vivenciam, que ocupam o mesmo espaço. É quando eu separo classes, grupos diferentes no mesmo espaço, quando eu consigo visualmente vê-los numa mesma área. Não é um caso. Violência urbana. A imagem não retrata a violência urbana. Ela não retrata nenhum problema que esteja vinculado à violência urbana, um confronto entre policiais e grupos criminosos, ou alguma tentativa de roubo ou algo do tipo. Tudo bem? Beleza? A imagem, no caso, retrata o quê? Cidades que estão integradas em função de uma grande metrópole nacional, que é o Rio de Janeiro. Ok? Tranquilo? Mandou bem? Vamos para a próxima. Olha só. O principal fator responsável pela formação das primeiras cidades brasileiras foi a ocupação espanhola, a imigração italiana, a colonização portuguesa ou a invasão francesa. Então, o que está ligado à formação, à construção das cidades brasileiras? Eu falei mais cedo. As primeiras cidades brasileiras vão se formando em algumas áreas devido a um processo de colonização. A colonização portuguesa é um elemento fundamental nesse processo das primeiras cidades do nosso país. Então, vou ter sempre o desenvolvimento de cidades que vão estar ligadas também aos ciclos econômicos. Por exemplo, no século XVIII, o ciclo da mineração ganhando força. Então, vou ter o desenvolvimento de cidades no interior do Brasil, nas Minas Gerais, como Ouro Preto, por exemplo. Ok? Então, é pensar nisso, atividades econômicas que motivam o desenvolvimento urbano ou que atraem uma população para uma determinada área. E lembrando, a urbanização ela vai se intensificar no início do século XX, mediante um processo de industrialização que nós vamos ter. E aí você não vai esquecer, industrialização brasileira, que é considerada uma industrialização tardia. Tudo bem? Tranquilo? Mandou bem até aí? Vamos nessa? Igor, por que não ocupação espanhola, imigração italiana? Porque eu estou falando das primeiras cidades. Eu não estou falando de ocupação no século XIX, no início do século XX. Estou falando das primeiras cidades, ok? Próxima questão na tela. O Brasil é um país muito povoado e pouco populoso. Pouco povoado e muito populoso. Muito povoado e muito populoso. Pouco povoado e pouco populoso. Vou deixar o mapa aqui para te ajudar. Vou ficar 5 segundinhos sem falar nada. E eu vou explicar o conceito de populoso e povoado para depois você falar com convicção a sua resposta. Tudo bem? Vamos lá. Para você que não lembra, olha só. O termo populoso, ele está relacionado a um critério quantitativo. Então, por exemplo, se eu tenho um país com um elevado número de habitantes, um número fixo ali, um número absoluto, eu vou me referir a esse país como um país populoso.
Agora, se eu tenho um outro país com poucos habitantes, 5 mil habitantes, 20 mil habitantes, eu vou falar que ele não é populoso, tudo bem? Então, o termo populoso se refere à quantidade, ao número absoluto de habitantes. E o termo povoado? O termo povoado é uma análise que está relacionada à ocupação. É população mais ocupação. Não basta ter muita gente. Eu tenho que analisar a ocupação daquele espaço. É muita gente numa mesma área. Tanto é que povoado a gente costuma trabalhar com o termo de população relativa, ok? Populoso, população absoluta. Povoado, população relativa. Relativa ao quê? Aí você lembra, ao espaço. Outro termo que a gente usa para lembrar de de povoado ou não, densidade demográfica. Então, o que é densidade demográfica? O número de habitantes por quilômetro quadrado, por área ocupada. Então, o que a gente vai pensar? Se eu falo que um país ele é muito povoado, é porque eu tenho uma grande ocupação. Está todo mundo naquela área, todo mundo ocupando como um todo aquele território de uma maneira homogênea. Olha para o mapa aqui. É um mapa que retrata o que? A densidade demográfica. O Brasil é um país populoso? Sim, já passamos da casa de 200 milhões de habitantes. Estamos entre os mais populosos do mundo. Show de bola. Mas o Brasil é povoado? Eu tenho um padrão, eu tenho uma homogeneidade de ocupação? Todas as áreas estão da mesma cor? Não. Repara, ó, o litoral está muito mais ocupado do que o interior. Logo, eu vou falar que o Brasil é um país populoso, porém ele não é o quê? Muito povoado. Então, letra B de Brasil. Pouco povoado, até porque o norte do Brasil é um vazio demográfico, lembra desse termo? Ele é pouco povoado e muito populoso. Tranquilo? Beleza? Ainda está com dúvida nesse assunto? Deixa um comentário aí, qualquer coisa eu gravo um vídeo extra para explicar melhor, para dar exemplos. Ok? Vamos nessa? Então vamos nessa. Questão 5. A relação entre as cidades no esquema abaixo recebe o nome de, deixa eu sair da frente para não te atrapalhar. Qual é o esquema abaixo? Eu tenho aqui, ó, metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Só que esse esquema mudou um pouquinho, isso aqui é um esquema antigo. Hoje em dia, devido ao avanço da comunicação, da tecnologia, dos meios de informação, a metrópole nacional conversa com a vila, que conversa com a cidade, que conversa com a metrópole regional. Então, essa relação entre as cidades, ela mudou um pouco. Agora, ele quer que você analise o esquema. Metrópole nacional, metrópole regional, metrópole global, cidade. Quando eu diferencio as cidades dessa forma, eu estou falando de letra A, eu estou falando de conurbação. Letra B, esse esquema aqui está falando de megalópole. Letra C, esse esquema aqui está falando de segregação socioespacial. Ou letra D, esse esquema aqui está exemplificando uma hierarquia urbana. E aí, o que você marcaria? Eu já escolhi a minha, hein? Letra D. Esse esquema aqui representa o quê? A hierarquia urbana. Pensou em hierarquia, você vai pensar em relação de poder. Um influenciando o outro. Por exemplo, na escola que você estuda, ou no trabalho do seu pai, da sua mãe, você geralmente tem o quê? Uma estrutura hierárquica. É o diretor, o coordenador, o professor, o aluno. Como que eu vou definir hierarquia urbana? Primeiro, conjuntos de áreas urbanas, cidades que estão conectadas, que se relacionam, eu trabalho com a ideia de rede urbana. Só que dentro de uma rede urbana existem cidades maiores que influenciam as menores. A partir, como eu falei, do seu comércio, dos seus equipamentos. Então, por exemplo, quando eu pego aqui o estado do Rio de Janeiro, que eu citei mais cedo, eu vou ter a cidade do Rio de Janeiro, vou ter a cidade de Cabo Frio, a cidade de São Pedro da Aldeia, a cidade de Macaé. Essas cidades apresentam a mesma estrutura, o mesmo tamanho, a mesma quantidade de serviços? Não. O Rio de Janeiro ele tem uma importância muito maior num contexto nacional ou estadual. Tanto é que Rio de Janeiro e São Paulo são considerados o quê? Metrópoles nacionais. Quando eu tenho cidades que são importantes numa perspectiva global, econômica, de influência política, eu até ultrapasso isso. É o caso de São Paulo, por exemplo,
onde eu vou chamar de metrópole global. Então, metrópole global são aquelas cidades importantíssimas para um funcionamento de um mundo, de uma economia mundial, de fluxos de serviços mundiais. São Paulo tem, por exemplo, o aeroporto internacional, tem grandes empresas multinacionais que colocam escritórios em São Paulo, tem bolsa de valores. Rio de Janeiro também não fica muito atrás, são metrópoles globais. Agora, eu tenho cidades que comandam regiões, são as chamadas metrópoles regionais. É o caso de Porto Alegre, por exemplo, Belo Horizonte. Então, as cidades elas apresentam tamanhos diferentes, como mostra esse esquema. A influência que uma cidade exerce sobre a outra, eu chamo de hierarquia urbana. Igor, não é conurbação? Gostei tanto desse termo? Não. Conurbação, como eu falei, é quando eu tenho um crescimento horizontal de duas áreas urbanas que se encontram. Eu costumo falar que é a fusão de duas cidades, quando você não consegue diferenciar a cidade A da cidade B, a área A da área B. Megalópole é um termo polêmico. Megalópole é o quê? É a junção de duas ou mais metrópoles. Quando duas ou mais metrópoles se encontram, conurbam, se conectam, se integram. Nós ainda não temos uma megalópole brasileira, isso é assunto polêmico, que já tem muita gente falando que existe, mas depois a gente pode debater isso aí num vídeo só para esse assunto. Segregação socioespacial, como eu falei, não é o caso da imagem, quando eu tenho o quê? Grupos diferentes, classes sociais diferentes no mesmo espaço, geralmente representados com imagens onde eu tenho o quê? Perfis sociais diferentes numa mesma área. Tudo bem? Tranquilo, galera? Vamos para a próxima? Próxima questão. A soma das riquezas produzidas no período de um ano recebe o nome de... Então, quando eu somo as riquezas de um país, eu chamo essa soma de Produto Interno Bruto, Índice de Desenvolvimento Humano, Produto Interno Líquido ou Coeficiente de Gini. E aí? A soma das riquezas produzidas no período de um ano, eu chamo de Produto Interno Bruto, é o PIB, é o que nós utilizamos para analisar um desenvolvimento econômico de um país, beleza? Para comparar o desenvolvimento produtivo de um ano para o outro. Igor, o que é o Índice de Desenvolvimento Humano, também conhecido como IDH? É um indicador utilizado para analisar a qualidade de vida, o desenvolvimento socioeconômico nos países. Muito utilizado pela ONU, que estabelece rankings para poder avaliar o desenvolvimento. O IDH ele se baseia, ele vai analisar principalmente com 3 perspectivas: saúde, educação e renda, longevidade, analfabetismo, índice de escolaridade e renda per capita. O IDH ele vai variar de 0 a 1. E aí você tem que lembrar o seguinte, quanto mais próximo do 1, maior o IDH. Então você tem alguns fatores, por exemplo, países com IDH 0,94, IDH altíssimo, excelente. Países com IDH 0,8, IDH alto. Então, por exemplo, o Brasil, ele é um país com IDH alto, acima de 0,7. Mas, Igor, no Brasil tem vários problemas sociais. Por que isso? Aí é um ponto importante. O IDH ele é questionável porque ele não consegue representar, muitas vezes, a desigualdade e a qualidade dos serviços. Por exemplo, como nós temos uma economia muito forte, um crescimento econômico e principalmente uma estrutura produtiva muito interessante, muitas vezes o PIB brasileiro ele é muito elevado. E aí, como eu uso a renda per capita, eu dou a sensação de que todo mundo no Brasil tem uma boa renda, quando na verdade não é bem assim. Eu costumo brincar com meus alunos. É como se eu estivesse somando a minha renda com aqueles milionários que você tem no nosso país. E aí, eu vou dividir pelo número de pessoas e vai parecer que eu ganho muito bem. E não é por aí. Então, na verdade, o IDH, ele falha, ele vacila na hora de mostrar o quê? A desigualdade. E para mostrar a desigualdade de maneira mais fidedigna, mais interessante, mais próxima da realidade, nós utilizamos esse cara aqui, o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini, ele vai analisar o grau de concentração das riquezas, dos recursos. Então, quero analisar a qualidade de vida, IDH. Quero analisar a desigualdade, a concentração de renda, coeficiente de Gini. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando, o coeficiente de Gini ele muda um pouquinho. O IDH é de 0 a 1. Quanto mais perto do 1, melhor.
coeficiente de Gini é o contrário, é de 0 a 1 ou de 1 a 100. Quanto mais perto do 1, pior. Porque, de acordo com o coeficiente de Gini, se um país hipoteticamente tem um número 1 de coeficiente, isso significa que todas as riquezas, todos os recursos estão concentrados nas mãos de uma única pessoa. Então, é como se fosse uma única pessoa tendo todos os serviços, todos os bens e o restante sem nada. Então, de acordo com o coeficiente de Gini, um valor interessante, uma boa estrutura, um país para ser melhor, ele tem que ter o quê? Um menor coeficiente. Quanto mais perto do zero, melhor. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Entenderam aí? Então vamos nessa. Próxima questão. O crescimento da população urbana em relação à população rural, que está mostrando esse gráfico aqui, ó, recebe o nome de depressão absoluta, urbanização, favelização ou industrialização. Galera, repara nesse gráfico aqui, ó, eu tenho aqui um crescimento da população urbana, ó, esse laranja mais escuro aqui, beleza? E tem a redução percentual da população rural. Então a população rural ela não cresce muito e depois ela começa a diminuir, e a população urbana ela vai aumentando. Igor, isso tem a ver com o quê? Com o êxodo rural, isso tem a ver com a industrialização nas áreas urbanas, isso tem a ver com a mecanização. Tanto é que no caso brasileiro, você vai ter um grande salto aqui, ó, da década de 60 para a década de 70. A partir da década de 70, lembre-se disso, a população brasileira passa a ser predominantemente o quê? Urbana. Quer dizer que todo mundo vive na área urbana? Não. Quero dizer que em percentual aí, eu tenho uma maior parte da população passando a viver em áreas urbanas. Mas qual é o nome que eu dou para essa relação? Essa relação eu chamo de urbanização, crescimento da população urbana em detrimento da população rural. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Igor, não é depressão absoluta? Não, depressão absoluta a gente trabalha como forma de relevo, depressão relativa acima do nível do mar, depressão absoluta abaixo do nível do mar. Não é favelização? Não. Favelização está ligada a um crescimento desordenado, a questão do custo do solo, a falta de planejamento no espaço urbano, não é necessariamente um crescimento populacional, beleza? Não é industrialização? Não, a industrialização é um fator que contribui para a urbanização, mas não posso falar que o crescimento populacional já é industrialização. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão para você, olha só. Assinale uma opção que não, de maneira nenhuma, representa uma característica da urbanização brasileira. Letra A. Iniciou-se pelo litoral devido à colonização. Letra B. Ocorreu de forma acelerada a partir do século XX. Letra C. Ocorreu de maneira igual em todo o território. Letra D. Ocorreu de forma desordenada na maioria das cidades. Qual dessas opções está errada? E aí, o que você marcaria? Ela não ocorreu no litoral, ela não começou, pelo litoral, ela não ocorreu de forma acelerada, ela foi lenta, planejadinha, bonitinha, ela não ocorreu de maneira igual em todo o território, ou ela não ocorreu de forma desordenada? O que você marcaria aí? 5 segundinhos. Se você já marcou, poxa, não custa nada, fala aí o que você está achando até agora. Tá fácil? Tá difícil? Tá mais ou menos? Quer que eu tire alguma dúvida? Quer que eu volte alguma questão? Comenta aí. Vamos lá. Gabarito, letra C. A urbanização brasileira ela não ocorreu de maneira igual, de maneira padronizada, homogênea em todo o território, como você viu na questão anterior. Pelo contrário, nós temos uma estrutura urbana, uma rede urbana macrocefálica. E aí, quem é meu aluno, quem já teve aula comigo usando quadro, depois eu vou estar botando aqui no eGeocraft uma aula de urbanização, vai lembrar desse desenho aqui, ó, para você nunca esquecer da rede urbana brasileira. Ela é macrocefálica. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma concentração de serviços, de população, eu tenho um inchaço populacional e problemas urbanos por conta dessa
desse inchaço populacional e econômico em poucas cidades. Isso é um fenômeno comum nos países subdesenvolvidos, onde você tem uma urbanização acelerada, muitas vezes desordenada, concentrada em poucas cidades. E aí você aumenta os problemas urbanos. Tudo bem? É você pegar a Argentina, por exemplo, e você perceber que a maior parte das atividades urbanas, comerciais, econômicas da população argentina você encontra onde? Na região metropolitana de Buenos Aires. É o México com a cidade do México. É o Brasil no eixo Rio-São Paulo. Tudo bem? Esse fenômeno você já não encontra com facilidade em países que tiveram uma urbanização mais lenta, mais planejada. Por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, França. Ok? Pensa nos Estados Unidos. Só Nova York vai ter uma importância econômica, política, populacional no país? Não. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Buscando analisar o IDH, buscando analisar a qualidade de vida dos países, o IDH não considera, falei sobre isso ainda agora, o que o IDH não considera? Letra A, renda per capita, ele ignora a renda per capita. Letra B, ele ignora a educação. Letra C, ele ignora a saúde. Ou letra D, ele ignora o clima. Então, a ONU, ao criar o IDH, para analisar a qualidade de vida, o desenvolvimento socioeconômico dos países, ela não considera o quê? Bebeu uma água que ninguém é de ferro enquanto você responde. Não considera o clima. O clima não é considerado. Na verdade, eu vou considerar o quê? Saúde, educação, renda, expectativa de vida, taxa de analfabetismo, renda per capita. Ok? Tranquilo? Próxima questão. Poxa, essa aqui, irmão. Se você já teve aula alguma vez na vida de urbanização, se em algum momento da sua vida o seu professor falou de segregação socioespacial, de questões urbanas, provavelmente ele usou essa imagem aqui. Essa imagem aqui acho que é a mais conhecida da geografia. É igual quando eu chego para o aluno e falo assim, movimentos migratórios. Tem um movimento caracterizado pela saída êxodo rural. Então eu não sei porquê. Essa imagem todo mundo já viu, êxodo rural todo mundo sabe. Então olha, a imagem ao lado é um exemplo de desigualdade social, de êxodo urbano, de industrialização de espaço ou de violência urbana. E aí? Letra A, desigualdade social ou segregação socioespacial. Por quê? Porque eu tenho aqui grupos diferentes, com perfis econômicos diferentes, com acesso a serviços diferentes numa mesma imagem. Aqui eu tenho uma piscina para cada varanda. Aqui eu tenho uma piscina para o condomínio. E aqui eu não tenho saneamento básico, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho uma ocupação desordenada, casas aglomeradas, precarização de serviços. Aqui eu tenho um crescimento desordenado. Igor, não pode ser êxodo urbano? Não, êxodo urbano é aquele movimento migratório caracterizado pela saída do espaço urbano e ida para o espaço rural. Nessa imagem não mostra. Não pode ser industrialização do espaço, eu nem tenho atividade industrial aqui. Não pode ser violência urbana, não! Por favor, você não pode chegar nesse momento e achar o seguinte, tem uma comunidade aqui, tem uma favela aqui, é violência urbana. Não! Eu costumo falar o seguinte, primeiro que esse espaço aqui ele foi formado, na maioria esmagadora das vezes, na sua totalidade, por trabalhadores. Violência urbana eu posso ter aqui, eu tenho aqui onde eu moro, eu tenho vários espaços de uma grande cidade. A violência urbana ela está presente na grande cidade. Eu não posso colocar como sinônimo aí violência urbana e favela, problema urbano não. Aqui eu posso falar de ocupação irregular, de ocupação desordenada, de crescimento acelerado, beleza? De precarização de serviços. Posso falar de uma série de elementos desse espaço. Agora, eu não posso colocar na minha cabeça que isso aqui é violência. Isso aqui representa violência. Isso aqui é uma paisagem. Isso aqui é um espaço. Igor, mas tem aí um alto índice de violência? Eu tenho mais problemas nessas áreas? Muitas vezes sim. Eu tenho aqui sim casos de violência. Eu tenho sim, posso ter crime organizado, posso ter o tráfico de drogas, posso ter uma série de elementos que estão vinculados à violência urbana.
mas eu também preciso considerar que para enfrentar esses problemas aqui, eu preciso estar articulado com outras situações urbanas. Eu não posso achar que para resolver o problema da violência, primeiro, eu tenho que isolar ou combater essa área. Não. Eu tenho que analisar e combater outros fatores além da violência urbana. Com outras palavras, eu tenho que investir em saúde, educação, oportunidade de emprego, cursos, creches, acessibilidade, transporte de qualidade e, claro, também em políticas de segurança pública. Agora, eu não posso achar que eu simplesmente atacando essa área, jogando uma bomba aqui, eu vou resolver o problema. De jeito nenhum. Ok? Beleza? Então, essa imagem aqui representa o quê? A desigualdade social, a segregação socioespacial. Foi? Próxima questão. Qual dos fatores abaixo não contribuiu para a transição demográfica brasileira? Igor, eu não lembro. O que é transição demográfica brasileira? Demográfica é a população, estudo da população. Transição você vai pensar em quê? Em mudança, alteração da composição, mudança da população brasileira. Como que a gente vai analisar a população brasileira? Naquela aula de população você vai pensar em fases, tudo bem? Você tem que lembrar de crescimento vegetativo, por exemplo. No primeiro momento, taxa de natalidade elevada, taxa de mortalidade elevada. Até porque eu estou falando de um período onde grande parte da população vive aonde? Vive nas áreas rurais, onde eu não tenho medicamentos, onde eu não tenho vacinação. Então as pessoas tinham muitos filhos, as famílias tinham muitos filhos em média, mas também adoeciam e morriam precocemente. Depois eu vou ter uma segunda fase. É claro que cada país tem o seu processo de transição em momentos diferentes. Estou pegando de uma forma geral para te ajudar nessa pergunta. A segunda fase vai ser marcada pela redução da mortalidade. É quando eu já tenho um aumento da população que vai chegando nessa área urbana, quando eu já começo a ter um desenvolvimento da medicina, beleza? Quando eu começo a desenvolver hospitais, mudanças de hábitos alimentares. Então, o que vai acontecer? Com a migração e com o aumento da população nessas áreas urbanas, eu começo a modificar um pouco os costumes. A taxa de natalidade continua alta, mas a mortalidade começa a diminuir. Então, se a mortalidade está diminuindo e a natalidade continua alta, a população vai crescendo muito. Depois, como eu tenho uma grande parte da população já vivendo nessa área urbana e sabendo que o custo de vida nesse espaço urbano, industrializado, muitas vezes, ele é mais elevado, o que essas famílias começam a fazer? Elas começam a reduzir o número de filhos. A taxa de fecundidade começa a diminuir. Então, você começa a ter uma redução da natalidade. Além disso, você tem a entrada da mulher no mercado de trabalho, maior participação das mulheres no mercado de trabalho, uma mudança na perspectiva de futuro também dessas mulheres que conquistam postos e tomara que conquistem cada vez mais postos numa sociedade, rompendo, combatendo esse machismo estrutural. Também posso considerar o desenvolvimento de preservativos, de métodos contraceptivos, do planejamento familiar, ou seja, uma série de elementos que vão fazer com que as pessoas tenham, muitas vezes por escolha, menos filhos. Então a terceira fase ela é caracterizada pela redução da natalidade e pela mortalidade baixa, ok? É onde nós estamos. E eu tenho a quarta fase. A quarta fase que já ocorre em alguns países, principalmente países como França, Alemanha, Japão, onde você tem o quê? Uma baixa mortalidade, mas também uma baixa natalidade, podendo chegar a um perigo de um envelhecimento populacional que pode culminar com uma certa inversão. A expectativa de vida é tão elevada, a mortalidade vai diminuindo e a natalidade cai muito. E eu começo a ter uma preocupação muito grande com o envelhecimento populacional. Por quê? Vai faltar mão de obra, menor arrecadação. Eu tenho que aumentar os gastos com essa população idosa crescente. Então o Brasil ele está nessa terceira fase, ok? Qual dos fatores abaixo não contribuiu para a transição demográfica brasileira, para essa mudança na população brasileira? Letra A, o aumento da taxa de mortalidade. Letra B, o aumento do custo de vida. Letra C, a redução do número de idosos. Ou letra D, a proibição da entrada de imigrantes. Qual não impactou nessa mudança da população brasileira? Letra D. O aumento do custo de vida,
não impactou, não contribuiu para a transição demográfica brasileira. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Calma aí que nessa aqui eu tô também bolado. Não, não vai ser letra B, não. O aumento do custo de vida contribuiu para essa mudança da população brasileira, para a transição demográfica brasileira. Na verdade, a pergunta está com problema. Olha só. O aumento da taxa de natalidade acontece nas melhores famílias. O aumento da taxa de natalidade contribuiu para a transição demográfica brasileira? Contribui num primeiro momento. Hoje a natalidade ela está o quê? Diminuindo. Ok. O aumento do custo de vida contribui para essa mudança da população brasileira? Para essa nova fase? Sim, o aumento do custo de vida faz com que eu tenha uma redução da fecundidade. Então o gabarito não é letra B. Redução no número de idosos? Bom, na verdade o número de idosos aumentou. Concorda comigo? Mas o número de idosos, ele vai motivar, ele vai provocar a redução da natalidade? Não. Na verdade, redução do número de idosos não é um fator que vai acontecer, o número de idosos vai aumentar, mas ele não vai contribuir para a transição. Proibição da entrada de imigrantes. Eu tenho uma política de proibição, de retenção? Não. Então, na verdade, o gabarito vai ser letra D de dado. Tudo bem? Peço desculpas. Corrija aí, ó. Gabarito letra D. Dei mole. D de dei mole. Vamos lá. 12. O trabalho caracterizado por atividades realizadas de forma espontânea, sem remuneração, recebe o nome de. Então, aquela pessoa que trabalha por conta própria, geralmente numa perspectiva de ajudar o próximo, sem fins lucrativos, eu não quero dinheiro, não é isso que me interessa, eu quero fazer o bem, eu quero contribuir de alguma forma. Eu chamo de trabalho formal, subemprego, trabalho voluntário ou trabalho autônomo. Então, aquela atividade realizada de forma espontânea, sem remuneração, eu chamo de trabalho voluntário. O voluntário é aquele que trabalha a partir do seu sentimento, da sua vontade. Eu me voluntario, eu faço aquilo ali por conta própria. É só você lembrar de migração voluntária, que ocorre a partir da vontade do migrante. Não pode ser trabalho formal? Não, porque o trabalho formal ele está vinculado a quê? A leis trabalhistas, a carteira de trabalho, a um salário pré-fixado. Não pode ser subemprego? Não, porque em nenhum momento eu estou falando de direitos trabalhistas que são ignorados ou de péssimas condições de trabalho. Eu estou falando o quê? De uma atividade realizada de forma espontânea. Não pode ser um trabalho autônomo? Não, porque o trabalho autônomo ele ocorre a partir de um acordo, de um contrato estabelecido. Eu vou cumprir um contrato a partir de uma negociação que eu fiz com o meu cliente. Tudo bem? Beleza? Próxima questão. Essa é muito tranquila, ó. A saída da população do campo com destino à cidade, já vou deixar o tempo rolando, ó. Recebe o nome de. Então, essas pessoas que saem do campo e vão para a cidade, eu chamo de êxodo rural, eu chamo de êxodo urbano, eu chamo de migração de transumância, ou eu chamo de migração pendular. E aí? Saída de pessoas do campo para a cidade, galera, só lembrar do seguinte: saída, êxodo. Saída do campo, êxodo rural. Se ela sai do campo, ela vai para onde? Ela vai para a cidade, beleza? Igor, por que não êxodo urbano? Porque êxodo urbano é o contrário. É a saída da cidade e ida para o campo. Por que não transumância? Porque transumância é um movimento temporário, vinculado, por exemplo, a um período já estabelecido, que está ligado, por exemplo, a trabalho. Ah, eu preciso de alguém para trabalhar numa produção por 6 meses. Depois essa pessoa volta. Isso está ligado à transumância. Não é migração pendular? Não. Migração pendular é aquele movimento diário, constante, cotidiano. Então vamos supor, eu trabalho numa cidade A e moro numa cidade B. Todo dia eu saio de B, vou para A, no final da tarde eu saio de A e volto para minha casa B. Esse movimento constante, diário, cotidiano, eu chamo de migração pendular. Aqui no Geocraft eu já gravei uma aula sensacional sobre movimentos migratórios. Quer saber mais? Ó, vou botar o card aqui, vou botar o card aqui em cima para você. Beleza? Vamos nessa?
Próxima questão. Representamos a população de um país a partir da utilização de maquetes, mapas mentais, climograma ou pirâmide etária. Esse é aquele tipo de questão que você pode olhar só para a imagem. Essa imagem aqui representa uma população. Ela separa a população por gênero e por idade. Agora ficou fácil. Qual o nome que eu dou para esse tipo de representação aqui? Pirâmide etária, letra D. Lembrando, quer mandar bem em pirâmide etária? Deixa eu até mudar o lado. Presta atenção. Chegou numa prova, quero mandar bem numa pirâmide etária. Primeira coisa, você precisa dividir em 3 partes. Quais são as partes? Vou apontar para você, olha só. Base. A base da pirâmide representa o quê? O número de crianças, de jovens. Então, quando você quer analisar um fator como taxa de natalidade, fecundidade, se você tem um aumento ou redução, basta você observar o quê? Se está mais largo ou mais estreito. Olhou para a base da pirâmide, você está tendo uma informação sobre o número de crianças e jovens. Quero analisar a população economicamente ativa, os adultos, o corpo, o meio da pirâmide. Essa galera aqui. Tudo bem? Agora, se você quer analisar os idosos, a expectativa de vida, quer ver se naquele país a população vive bem ou vive por mais tempo, você vai observar aqui, o topo da pirâmide. Então é o seguinte, jovens, crianças, base, adultos, população economicamente ativa, corpo, idosos, topo, beleza? Base, corpo e topo. Lembrando, mulheres e homens, e quanto mais largo ou maior a quantidade de pessoas naquela faixa, quanto mais estreito, menor a quantidade de pessoas naquela faixa. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Essa aí vai com você agora. Nem sabia dessa questão, aí dei mole. O topo da pirâmide etária, vou até ficar na frente da pirâmide, você responde sem a pirâmide, Olha eu aqui, de pirâmide na parada, O topo da pirâmide etária brasileira vem alargando nas últimas décadas. Essa mudança evidencia. Então, se o topo da pirâmide etária brasileira está alargando, isso significa um aumento no número de idosos, uma redução da população adulta, uma diminuição da população economicamente ativa ou um aumento do número de bebês. Ficou fácil, né? Letra A, um aumento no número de idosos, como eu falei. Número de idosos, você vai olhar para o topo da pirâmide. Se o topo ficou mais largo, como disse o texto, o número de idosos aumentou. E se ele pergunta uma consequência, o que você responde? Um aumento dos gastos com saúde, com o sistema previdenciário, uma preocupação com as questões trabalhistas. Igor, e se ele pergunta aí um fator para o alargamento da pirâmide? Aumento dos investimentos em medicina, por exemplo, uma melhora no sistema de saúde, saúde básica, tudo isso ajuda a aumentar o quê? A longevidade naquele país. Próxima questão. A imagem abaixo representa o seguinte movimento migratório. A galera saiu do Nordeste e veio para o Sudeste, saiu do Sudeste e veio para o Nordeste. Qual o nome que eu dou para isso? Êxodo rural, êxodo urbano, migração pendular ou migração de retorno? Essa questão muita gente erra. Ela tem uma espécie de pegadinha, que não é pegadinha, mas confunde. O que você marcaria? Diz para mim aí, bota aí no comentário. Essa é aquela que se você errar não tem problema. Principalmente aqui no Geobaritano não tem problema nenhum errar a questão. Você não pode sair daqui com dúvida. Olha só. Gabarito, letra D, migração de retorno. Por que, Igor? Êxodo rural. Por que não pode ser êxodo rural? Em nenhum momento eu estou mencionando campo-cidade. Em nenhum momento eu estou falando que as pessoas estão saindo do campo para a cidade. Não tem nenhuma plaquinha escrita aqui, campo, cidade. Então, se eu não estou mencionando nem no texto nem na imagem, eu não posso definir que é êxodo rural ou êxodo urbano. E por que não é pendular? Porque também em nenhum momento eu falo que é um movimento diário. O que eu represento é a ida e retorno. Então, migração de retorno, que ocorre quando a pessoa, depois de se estabelecer no local de destino, deseja voltar para o seu local de origem, ou por alguma insatisfação, algum insucesso no local de destino,
não consegui emprego, a vida não melhorou, tem problemas estruturais, problemas urbanos, ou porque o local de origem melhorou em acessibilidade, melhorou em condições de vida, em serviços, ou recebeu uma proposta de emprego. Então, quando a pessoa volta para o seu local de origem, migração de retorno. Tudo bem? Tranquilo? Por falar em migração, olha só, lembra dos fatores atrativos e repulsivos? Não lembra? Vou botar aqui novamente um card de uma outra aula que eu dei sobre migrações para você pegar os fatores atrativos e repulsivos. A emigração não é provocada pelo emigração. Você sabe o que é a emigração? É saída de um local. A saída de um local não é provocada. Qual desses fatores não contribui para que as pessoas queiram sair de um país? Não é provocada pelo crescimento econômico, não é provocada pelas guerras civis, não é provocada por perseguições religiosas ou não é provocada pelo aumento do desemprego. E aí? E travou o tempo. Agora o tempo foi. A imigração não é provocada pelo crescimento econômico. Gente, imigração aqui eu estou falando o quê? De fatores que contribuem para a saída de pessoas. Nesse caso, são fatores repulsivos. O que são fatores repulsivos? Aqueles elementos ou circunstâncias que motivam as pessoas a quererem sair de um local de origem. Se meu país cresce economicamente, eu vou querer sair? Não, pelo contrário. Aí que eu vou encontrar esperança para tentar melhorar a minha vida aqui. Se meu país atravessa uma guerra civil, eu vou querer sair? Pode ser que sim. Se eu sofro uma perseguição religiosa, com certeza. Se eu tenho um aumento do desemprego, também. Eu vou ficar preocupado. Eu tenho que encontrar algum lugar para sobreviver, para encontrar um emprego, para poder ter uma condição para manter a minha família com uma qualidade de vida minimamente decente. Beleza? Digna. Próxima questão. A maior parte da população economicamente ativa brasileira está inserida no setor primário, secundário, terciário ou quaternário? E aí? A maior parte da população brasileira está inserida no setor terciário. Como nós vimos, grande parte da população brasileira hoje vive em áreas urbanas. E nessas áreas urbanas eu tenho que um predomínio, um destaque para o setor secundário e terciário. O que é o setor primário? Aquele setor da extração, da produção de matéria-prima. Eu estou falando de agricultura, pecuária, extrativismo mineral. Está muito ligado que as atividades agrárias. O que é o setor secundário? É o setor da transformação, das atividades industriais. Só que você já viu que as atividades industriais elas vão sofrendo transformações e que existe um processo de desenvolvimento tecnológico que contribui para o desemprego estrutural, para a substituição do homem pela máquina. E aí eu tenho o setor de serviços, que é o setor de prestação de serviços para a sociedade. Como assim? Educação, saúde, moradia, alimentação. Então eu estou falando de bares, restaurantes, hotéis, escolas, hospitais, escritórios de advocacia, dentre outras funções. Então o setor terciário é o que mais se destaca para absorver essa população aí em geral. Beleza? Tudo bem? Próxima questão. Eita, esqueci de botar a figura, ó. Um fator que contribui para o aumento da expectativa de vida, eu falei sobre isso agora, é o avanço da medicina, é o aumento do desemprego, são os métodos contraceptivos, o aumento da poluição. O que contribui para as pessoas viverem mais num país como o Brasil, como a Argentina, como o Uruguai, como o México, como os Estados Unidos, como o Japão? Precisa de tempo? Essa aqui é tranquila, né? O avanço da medicina. Com o avanço da medicina tem novos medicamentos, novos exames, novos tratamentos que permitem um aumento da longevidade. Tudo bem? Beleza? Então, as pessoas conseguem viver mais com o avanço da medicina. Próxima questão. O subemprego vem crescendo no Brasil. Um fator que contribui para essa situação é o... Então, é só você pensar aqui, ó, no processo de uberização. Vamos pegar aqui o caso do entregador de aplicativo, depois eu vou para as alternativas. Ó, ele aluga a bicicleta para trabalhar. Ele não é empregado da empresa de entrega.
Ele não é empregado de quem encomenda. Ele não é empregado do restaurante. Ele não tem férias, ele não folga no fim de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar. Então eu estou falando daquelas pessoas que vivem em situações de emprego de exploração, que você vê constantemente, são os motoristas de aplicativos, são entregadores de aplicativos e, claro, a gente luta, a gente torce e espera que essa situação melhore. Porque, por exemplo, se um desses profissionais se acidenta realizando a sua atividade, por exemplo, ao conduzir um veículo, ou se ele acaba sofrendo um acidente com a sua bicicleta, quem paga o conserto da bicicleta? Quem paga o tratamento? É ele. Se a comida demora a chegar, quem paga? É ele, sendo que às vezes ele não é o culpado. Então, na verdade, esse profissional e muitos outros que crescem no Brasil não estão amparados, não conseguem descansar. E para ter um rendimento, para poder garantir o sustento da sua família, precisam ficar longas horas de trabalho nessas condições. Então precisam trabalhar 17, 15, 10 horas por dia para tirar aí um sustento para a sua família. Qual é o nome que eu dou para isso? É um subemprego, beleza? O que contribui para o aumento do número de pessoas nessa situação? O aumento do desemprego, a maior fiscalização das leis trabalhistas, a ampliação das vagas de trabalho ou o clima tropical semiárido? Letra A. O aumento do desemprego. O desemprego ele acaba empurrando e levando muitas pessoas a essa situação. Claro que também existem outros fatores, como aquele discurso que muita gente ainda hoje propaga de que, mas vale a pena. Pelo menos você escolhe o seu horário, você é patrão de si mesmo. E aí depois você vai questionar, será que vale a pena? Será que é o melhor? Será que é o melhor início? Então a gente precisa pensar nessas situações. Tudo bem? Beleza? Parte da população que não está trabalhando e nem estudando também é conhecida como geração. Então aquela galera que não estuda e nem trabalha, que está desestimulada muitas vezes, porque eu tenho um mercado de trabalho que exige experiência, que é cada vez mais competitivo e que não dá oportunidades para o primeiro emprego. Então tem um crescimento de uma população que não estuda e nem trabalha. Qual é o nome que eu dou? Essa geração é conhecida como geração Millennials, é conhecida como geração Z, é conhecida como geração Neném ou é conhecida como geração Nutella? Não é patrocínio, não é merchan, mas se quiserem patrocinar, a gente agradece. Letra C, geração Neném. Já ouviu falar? É aquela geração formada por jovens que não estudam e nem trabalham. Tudo bem? Tranquilo? É uma preocupação econômica para o futuro do nosso país. Um fator que contribui para o problema da foto é... Que problema é esse aqui na foto? A falta de moradia, beleza? E além da questão da moradia, né? A dificuldade também financeira de se ocupar um imóvel. Então, às vezes, você até tem moradia num centro urbano, mas você não tem condições de morar ali por conta da especulação imobiliária, dentre outros elementos. Então, vamos lá. Um fator que contribui para esse problema de pessoas em vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, é o alto custo dos imóveis, é a redução do desemprego, é a falta de espaço para a criação de novas casas ou a diminuição do êxodo rural? O que contribui para esse problema retratado na imagem? Letra... Vou dar 5 segundinhos. Letra... Opa, não é letra C não. Apaga, tira isso aqui. Letra A, o alto custo dos imóveis. Beleza? Peço desculpas, ignore isso aqui, ó. Letra A, o alto custo dos imóveis. É isso que tá. São tantas perguntas que a gente acaba aí vacilando em alguns momentos. Peço desculpas. A redução do crescimento populacional brasileiro não foi provocado pelo... Então, olha, a população brasileira ela continua aumentando, mas num ritmo cada vez menor. O que não contribui para essa redução da fecundidade? O aumento da urbanização não tem nada a ver com isso. A redução do custo de vida, o casamento tardio ou a entrada da mulher no mercado de trabalho, nós já falamos sobre isso.
Qual desses fatores não está ligado a essa redução do ritmo de crescimento populacional? Letra D. Na verdade, o custo de vida aumentou devido ao aumento da urbanização. Os casamentos se tornaram cada vez mais tardios, porque eu tenho uma mudança de postura também de planejamento da sociedade, das mulheres, dos homens. Muitos jovens que não querem se casar ou que deixam para se casar depois de se formarem, muitas vezes. E uma maior entrada da mulher no mercado de trabalho. Beleza? Tudo bem? Galera, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer questão a mais sobre esses assuntos, pode colocar aqui nos comentários que a gente te responde. Beleza? Espero que tenha gostado. Se você ficou comigo até aqui no final, puder deixar aí um like, puder compartilhar com o pessoal, vai me ajudar bastante. Valeu? Um abraço, bons estudos. Tchau, tchau.